Sabe quando você tenta de tudo? Você trabalha duro, se esforça, estuda, passa noites acordada ou acordado e mesmo assim as coisas não acontecem na sua vida. Sabe quando você percebe que as coisas não estão andando e você fala, mano, por que isso está acontecendo? Saiba que eu vivi isso, sabe? Uma época da minha vida em 2019, 2020 mais ou menos, mano, eu era um cara autodidata, sabe? Teve uma fase da minha vida em que eu tentava crescer em alguns projetos em todas as áreas da minha vida. Projeto, principalmente aqui na internet, eu tentava fazer de tudo, de, de todo jeito, sabe? Com a força do meu próprio braço, estudava, aplicava, fazia tudo que os gurus do marketing digital me diziam, mas nada parecia acontecer, mano. Nada dava certo, sabe? Eu não conseguia vender, sabe? Eu não conseguia tá ali crescendo, mesmo estudando, fazendo, comprando curso, treinamento, ferramenta, e as coisas não acontecia até perceber que faltava um cara muito principal nas minhas coisas, mano, que era Deus, sabe? Que faltava mesmo a direção, o centro de Deus na minha vida. Até entender que sem Deus, mano, sem a direção de Deus a gente não consegue nada, sabe? Até registrei aqui, ó, o versículo que fala em Salmos 127, que é assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que o edificam, sabe? Então, eu precisava entender que eu preciso ter Deus no centro de tudo, sabe? Ter Deus na minha vida. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu entendi que Provérbios fala que há planos que para o homem que parece ser bom, mas no final conduz à morte. Até entender que a ilusão do esforço sem direção, mano, não é nada, sabe? Às vezes a gente aprende que tem que correr atrás, sabe? Você tem que dedicar, você tem que tá ali ralando todos os dias, tem que fazer acontecer. Até eu entender que a Bíblia nos mostra que o segredo, mano, não está em correr atrás, mas sim em correr na direção certa, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, ó, o esforço é importante, mas sem propósito e sem Deus vira peso, sabe? E quem dá direção é Deus. Então, a gente precisa conduzir Deus nos nossos planos, no nosso projeto, porque a vontade dele é boa e perfeita e agradável, mano. Deus pode fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, sabe? Tem um versículo na Bíblia também, em Provérbios, que fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoias no teu próprio entendimento. Reconheça em todos os teus caminhos, ele endireitará as suas veredas, tá? Provérbios 3:5. Então a gente precisa confiar em Deus, a gente precisa entregar Deus os nossos planos, o nosso projeto. Isso a partir daquela época não estava acontecendo comigo, sabe? Eu falava, não, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer isso, esse projeto dá certo. Eu passava noites acordado, sabe? Só me frustrando. Eu começava um projeto, não conseguia. Começava outro e não conseguia. E detalhe, não era por falta de disciplina, sabe? Porque, pô, eu tava ali todos os dias, eu tava ali me dedicando, estudando, me esforçando, sabe? Até eu decidi parar de tentar, mano, controlar tudo, entregar o meus negócios, meus projetos na mão do Senhor, sabe? E as coisas assim aos poucos foi começando a mudar. Não que eu estou rico hoje, sabe? Não que eu estou ganhando rio de dinheiro, mas eu estou em paz, sabe? Sabe aquela paz que a Bíblia fala que excede todo entendimento? Quando você entrega os seus planos, os seus sonhos na mão do Senhor, e Ele já sabe o seu futuro, Ele já sabe quem que você vai ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. E essa é a magia, sabe? Entregar na mão do Senhor. Mas eu comecei a ter paz, comecei a tomar decisões com mais clareza, comecei a tomar decisões com princípios em que a Bíblia nos diz, sabe? E as portas, aos poucos, eu creio que vai começar a abrir, sabe? Eu não estou mais aquela pessoa gananciosa, querendo, sabe? Eu coloquei Deus na frente,
com meus projetos, os meus sonhos. E tem uma frase muito legal que é o seguinte: não é questão de desistir de agir, sabe? Mas agir com propósito. E muitas das vezes a gente não pergunta para Deus que é isso mesmo que Ele quer. E eu já parei para pensar que, pô, às vezes as coisas não acontecem na nossa vida, não é pra, às vezes por falta de disciplina, é porque Deus tá nos livrando de coisas maiores, tá ligado? Quando a gente busca o primeiro, o reino, sabe? Quando a gente se prostra em buscar a Deus em primeiro lugar, Deus começa a alinhar tudo, mano, ao nosso redor. E aquilo que parece ser ruim para nós, mano, lá na frente a gente vai entender tudo, sabe? Em Mateus 6:33 vai dizer que primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E tem um ponto muito importante, né, nesse versículo, não é as demais coisas, e todas essas coisas Jesus está dizendo o que comer, o que beber, o que vestir. E às vezes a gente quer só buscar riqueza, coisas materiais, não que isso seja ruim, sabe? Mas um foco principal é que Jesus falou: nunca vai faltar comida na sua mesa, nunca vai faltar o que beber e nunca vai faltar o que vestir, sabe? Então, a partir de hoje eu coloquei Deus como sócio do meu negócio, eu coloquei Deus como sócio da minha vida, como coloquei Deus como a direção principal. E e muita gente quer colocar Deus no negócio quando as coisas estão difíceis, mano. Quando aos seus olhos a gente chama Deus como que ele fosse um cara que vai apagar o nosso fogo, como se fosse um bombeiro na hora da urgência. Né? Mas Deus não quer ser o último recurso, sabe? Ele quer que ele seja o primeiro na nossa vida. Ele quer que a gente a cada dia coloque ele como centro da nossa vida, mano. E é esse que é o ponto, sabe? Então, se a gente entregar todos os nossos caminhos na mão do Senhor, mano, confiar nele, velho, as coisas vão começar a acontecer. Mesmo que aquilo que a gente tanto quer, mano, não seja a vontade de Deus. Deus pode realmente fazer coisas que às vezes a gente tá pensando uma coisa, ele pode fazer coisas maiores, mano, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pensamos e imaginamos, sabe? Então, eu te convido você colocar Deus no centro, sabe? E detalhe, não é parar de trabalhar, é trabalhar com propósitos, trabalhar com sabedoria e com o Espírito Santo nos guiando, sabe? Todos os dias, mesmo que as coisas estão difíceis, mas a gente sabe ali que o Senhor tá nos direcionando, sabe? Porque a Bíblia mesmo fala, né? Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, tudo que a gente fazer, a gente precisa colocar o nosso esforço, a nossa, sabe, a nossa disciplina todos os dias para estar ali, mas, mano, na direção do Senhor, mano. E eu parei, velho. Eu tô em paz, tô tranquilo. Meus projetos, meus sonhos, minha família, mano, entreguei na mão do Senhor, sabe? Então, pra fechar esse vídeo, mano, pra esse vídeo não ficar muito longo, mano, talvez você esteja cansado, talvez você esteja frustrado, achando que o seu esforço não tem resultado e talvez o que está faltando para você hoje não seja mais esforço, sabe? Assim como eu me dedicava, eu me esforçava, mas sim entrega, mano. Entregar tudo na mão do Senhor. Entrega, experimente entregar na mão do Senhor. Experimente você colocar Deus na frente. Ora, mano, vamos ter esse hábito de orar, mesmo que as coisas ainda para os nossos olhos humanos não aconteça, velho. Deus, ele é poderoso, Deus, ele fez grandes feitos, mano. Ele é o mesmo ontem, sempre, eternamente, sabe? Vamos colocar Deus na frente de tudo, mano. E planejar, buscar direção nele, mano. Agir com a vontade dele, sabe? E hoje, antes de eu gravar esse vídeo, antes de eu fechar, sabe, um, um, um contrato, antes de eu
por exemplo, ir lá ver o que é isso mesmo que eu quero, mano. Eu oro, sabe? Eu peço para Deus direção, peço que seja feita a vontade do Senhor, sabe? Sobre a minha vida. É, peço para Deus que me usar como um instrumento, sabe? E isso muda tudo, mano. Quando Deus está no centro, até o simples vira extraordinário, sabe? Então, para fechar, esse vídeo tem um versículo muito que eu gosto bastante, que é assim, ó, que é em Provérbios 3:6 que fala: Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas", tá? Então, se essa mensagem falou com você, deixa um like no canal. Se você não conhece, meu nome é Paulo, sabe? E a partir de hoje, mano, comece a trabalhar não com força, mas sim com propósito. Comece a colocar a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos na mão do Senhor, para você, sabe, parar de se frustrar assim como eu lá no começo, lá em 2019. E, e eu tenho certeza, mano, que Deus tem o melhor para você, já está tudo preparado, basta você se preparar para você receber, beleza? Então, se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, já se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação para você não perder um vídeo, sabe por quê? Porque aqui tem vídeo toda semana. O meu nome é Paulo, até o próximo vídeo, tamo junto e é nóis.